Então, vamos que vamos, minhas fofuras, vamos de aula de exercício, apenas resolução de exercício, tá? Esses exercícios que eu trouxe aqui, eles estão no livro 10, tá? No livro 10. Nas unidades, deixa eu me lembrar, unidades 8 e unidade 9, que são unidades apenas de exercício, tá? Que elas vão reunir aí exercício tanto de casos de estequiometria simples, quanto de casos de estequiometria com casos especiais, tá bom? Então, o que eu vou te sugerir, aquilo que eu sempre faço, é assistir o vídeo, pausa antes de eu começar a resolução, tenta você mesmo resolver e depois assiste a resolução. Dessa maneira, você vai identificar onde estão as suas dúvidas e como corrigir, tá bom? E aí, traz outras dúvidas que remanescerem para a nossa aula ao vivo. Bora começar! Estudos recentes indicam que as águas do Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce conhecidos no planeta, estão sendo contaminadas. O teor de nitrogênio já atinge em determinados locais valores acima do nível de tolerância do organismo humano. Em adultos, o nitrogênio na forma de nitrito atua na produção de nitrosaminas e nitrosamidas, com elevado poder cancerígeno. Considerando as equações a seguir, então aí a gente tem a produção do ácido nitroso no estômago e a produção da própria nitrosamina. Determine a massa de nitrosamina que pode ser produzida a partir de 1 litro de água cujo teor em nitrito seja igual a 9,2 miligramas. Apresente seus cálculos. Então, olha aqui. Primeira coisa, a questão aqui no final está relacionando para mim a massa da nitrosamina. Professora, eu não sei o que é nitrosamina. Olha aqui, ó, na segunda reação. Produção da nitrosamina. Ela é produto. Aqui, ó, a nitrosamina é esse cara. É essa bem aqui. Que pode ser produzida a partir de 1 litro de água, que não vai te servir para nada, cujo teor em nitrito seja igual a 9,2 miligramas. Então, aqui, ó, por mais que você não saiba quem é o nitrito, que está aqui na primeira reação, de um lado está o nitrito, do outro está o hidrogênio, fica fácil, né? Ele te deu aqui as massas molares que você vai precisar usar. Então, tanto a do nitrito quanto a da nitrosamina estão aqui. O nitrito é esse cara. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer a conta saindo do nitrito e indo para o ácido nítrico, saindo do ácido nítrico depois e indo para a nitrosamina, mas eu quero que você pratique, eu quero que você treine fazer essa continha direta, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou relacionar aqui nos meus cálculos? Massa do nitrito, que é o NO2 menos, com a massa da nitrosamina. Tá? Qual que é a proporção aqui? Se você reparar bem, a quantidade de ácido nítrico produzida é a mesma quantidade de ácido nítrico consumida na segunda reação. Então, as proporções estão ok. Significa que cada 1 mol de nitrito te dá origem aí a 1 mol da nitrosamina. O que eu preciso fazer? Passar essas proporções aqui para as relações em massa, que é o que eu quero trabalhar. Então, ó, 1 mol de nitrito é a mesma coisa que 46 gramas por mol. E 1 mol de nitrosamina é a mesma coisa que 74 gramas por mol. Da onde que eu tirei isso? Lá dos dados que a questão me deu, ali embaixo, tá? Você vai cancelar mol com mol, mol com mol. E aqui embaixo você vem para a sua relação. Ó, eu falei isso para vocês. Quando você tem massa dos dois lados, se torna desnecessário que você faça a multiplicação aqui embaixo para converter as unidades. É ideal que você sempre faça para você treinar, tá? Por que eu tô falando isso? Ó, ele me deu a massa aqui em miligramas. E aqui em cima eu tô trabalhando com gramas, tá? Você não precisa transformar se você não quiser, porque o seu resultado vai sair em miligramas. Mas, como eu falei, eu sempre vou treinar com vocês a transformação. Então, miligramas é a mesma coisa que 10 ao menos 3, né? 10 ao cubo é quilo. Então, ó, 9,2 miligramas, ou seja, 9,2
vezes 10 a menos 3 gramas de nitrito vão dar origem a qual massa de nitrosamina? É só isso. Ele te trouxe essa questão aqui de 1 litro de água só para te confundir, mas nesse 1 litro de água tem essa massa de nitrito, que é o que você precisa saber. Vamos lá, ó. X é igual a 9,2 vezes 10 a menos 3 vezes 74 gramas. E aqui é gramas também, que eu esqueci de pôr, foi mal. E 46 aqui embaixo, tá? 46 gramas. Vamos lá, vamos treinar a questão de simplificar, como eu sempre falo para vocês. Você pode simplificar por 2 aqui, o 46, o 74 e tudo mais. Mas olha só, eu não sei se você percebeu. O dobro de 46 é 92, tá? Então, quando você simplifica esses dois caras aqui, existe uma relação entre eles. Você pode, então, cancelar o 9,2 com o 46 e botar um 5 aqui embaixo. Professor, eu não entendi. Divide aí. Divide 46 por 9,2. Você vai ver que vai dar exatamente 5, tá bom? Então, eu estou só simplificando, é bom que você treine. Ah, professora, mas eu quero simplificar por 2 aqui, o 46 e o 74. Faz isso, tá? Vê até se dá para simplificar por mais do que 2 e tenta, vai fazendo suas contas. O nosso x vai dar, então, aqui, ó, quando você resolve essa conta, 74 dividido por 5, vai dar igual a 14,8 vezes 10 a menos 3 gramas, ou 14,8 miligramas, que fica sendo aí o nosso resultado. Como a questão não especificou qual unidade de massa que ela quer, pode ser qualquer uma das duas, tá? Então, primeira questão, uma questão de reações sucessivas. Bem simples, apenas com 2 reações, tá? Por que eu quero que você treine e fazer direto? Quando você tem só 2 reações, fazer o primeiro reagente com o primeiro produto, o segundo reagente com o segundo produto e assim por diante, é simples, porque são só 2 contas. Mas quando você tem uma reação de 3, 4, 5 etapas, isso acaba se tornando muito trabalhoso e você vai gastando tempo. Não é o nosso plano, tá bom? Vamos para a próxima. Pausa aí para você ler e tentar fazer. Segundo a matéria publicada no jornal O Popular, cerca de 240 mil toneladas de monóxido de carbono resultaram de emissões veiculares em 2007. Em 2009, estima-se que houve um aumento de 20% da frota veicular. Com base nessas informações e considerando as mesmas condições de emissão entre os anos citados, responda. Olha só, presta atenção, a questão te deu como dado a constante dos gases. Isso significa, isso vai te lembrar que você tem que trabalhar aqui, ó, com o PV, N, R, T. Lembra que eu pulei uma questão dessa? Lá quando a gente começou a falar sobre pureza? Pois é, eu queria deixar para a gente fazer com bastante calma agora no final, tá? Qual o volume em litros de monóxido de carbono produzido em 2009? Volume de monóxido de carbono. Para eu encontrar o volume, eu vou vir daqui, ó. E para eu saber o volume, eu preciso saber o número de mol. Então, vem aqui comigo. O que ele me fala sobre o monóxido de carbono? Ele quer em 2009, tá? Que em 2007 eu tive 240 mil toneladas de monóxido de carbono. E que em 2009 aumentou 20%. Então, a primeira coisa é definir quanto que teve de monóxido de carbono em 2009. Então, aqui, ó, primeiro cálculo, 240 mil toneladas vezes 1,2. O que é 1,2? É 100% mais os 20%, tá? Quando você faz essa continha, você vai ter aqui 288 mil toneladas de CO2. Não, de CO, apenas de CO. Para eu transformar a massa em massa molar, ou em massa molar não, em número de mol, você usa a massa molar ou fazendo a regra de 3 ou utilizando a fórmula, tá? O que é a fórmula? Vou fazer aqui, ó. A fórmula é número de mol é igual a massa da sua amostra dividida pela massa molar. Então, ó, o seu número de mol vai ser
288.000 toneladas, ou seja, o que é toneladas? É 10 a sexta gramas. Por que eu estou transformando para gramas? Porque a massa molar é em gramas, tá? Dividido por 28 gramas por mol. Fazendo essa conta, você vai ter que cancelar aqui grama com grama, tá vendo? Ó, se tivesse toneladas em cima, você não conseguiria cancelar. Vai ficar 288.000 dividido por 28. Isso tudo vezes 10 a sexta, né? Então, isso aí vai resultar em um número de mol igual a, ficou apertadinho, ó, 10.285,7 vezes 10 a sexta, não pode esquecer, mol. Isso aqui é a quantidade de mol equivalente a essa massa de monóxido de carbono, que é a massa em 2009, tá bom? Então, agora eu vou, de fato, resolver a letra A. Terceiro passo. Eu tenho que PV igual a nRT, então eu vou isolar o volume, ó. O volume é igual a número de mol vezes a constante dos gases vezes a temperatura dividido pela pressão. Fica ótimo que aqui a gente já trabalha com revisão, né? Vou substituir. Ó, volume igual número de mol, essa galera toda aqui, ó. 10.285,7 vezes 10 a sexta. Ó, eu sempre coloco as unidades, eu não vou colocar hoje só porque não vai caber aqui, tá bom? Vezes o R, 0,082. Vezes a temperatura, lembra que a temperatura é sempre em Kelvin, soma 273. Isso aqui vai dar 298. 298 Kelvin. Isso tudo dividido pela pressão. A pressão é um atm, então esse aqui dividido por 1 eu não vou nem colocar, tá bom? O nosso volume vai ser, então, aqui ao final, 251.341,7 vezes 10 a sexta litros, ou, transformando isso aqui na notação científica como ela deve ser, que é apenas uma casa decimal, né? Antes da vírgula, 2,51, que 2 horroroso, vezes 10. Ó, a vírgula tá aqui. Pula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Eu vou somar com o 10 a sexta. Então, 10 elevado a 11 litros. Isso aqui é a resposta da minha letra A, tá? Peraí que eu me baguncei toda aqui. Letra A. Tá aqui a resposta. Agora eu vou para a letra B. Vou até mudar de cor para não ficar tão confuso, porque ficou bem grande, né? Qual a massa, e aí ele quer em toneladas, ficou mais fácil para mim, de dióxido de carbono, resultante da conversão por combustão com 47% de eficiência, em eficiência leia-se rendimento, do monóxido produzido em 2009. Então, olha só, é a combustão de quem? Do monóxido de carbono se transformando em dióxido de carbono. O que é a combustão? Combustão é a reação com gás carbônico, ou com oxigênio, né? Então, a reação é essa aqui, ó. Monóxido de carbono mais gás oxigênio produzindo CO2. Se você balancear certinho, fica 2, 1, 2. Eu vou colocar assim, ó. Que não deixa de estar balanceado, a minha proporção permanece a mesma, só para minha conta ficar mais simples, ficar 1 para 1, tá bom? 1 mol para 1 mol. É a mesma coisa de eu dizer 2 mol para 2 mol. É igual. E eficiência aqui a gente vai falar em rendimento. Então, vamos lá. O que eu quero aqui? Eu vou relacionar a massa do CO com a massa do CO2. Qual é a proporção? 1 mol
para 1 mol. O dado que eu vou usar, gente, não é esse aqui em amarelo não, tá? É esse aqui de cima. Que foi o que eu encontrei, que é a massa de monóxido de carbono emitida em 2009, aproximadamente. Qual é a massa de 1 mol de monóxido de carbono? Ó, CO, 28 gramas por mol. CO2, 44 gramas por mol. Então, vai ficar aí, ó, 1 mol vezes 28 gramas por mol produz 1 mol, que é a mesma coisa que 44 gramas por mol. Quando você faz essa conta aqui... Au! Acabei de bater meu cotovelo. Só para a aula online não ficar tão diferente da aula ao vivo, acabei de bater meu cotovelo. Quando você usa, em vez de 28 gramas, quando você usa 288 mil toneladas, então, ó, 288 mil toneladas, quanto de gás carbônico que você vai obter, tá? O seu chás, eu não vou fazer a conta toda aqui, justamente porque não vai caber, vai dar assim, ó, 452.571,43 toneladas, tá? Isso aqui é considerando uma conversão aqui, ó, de 100% do processo, mas ele me diz que o rendimento, que é a eficiência, é de 47%, tá? Então, você multiplica aqui por 0,47, que é a mesma coisa de multiplicar por 47 e dividir por 100, tá? Que seria 47%. Ô, gente, você pode também colocar esse vezes 0,47 diretamente aqui. Assim como nas questões de pureza, você pode colocar aqui em cima nos seus produtos, nos seus reagentes, tá? Mas não vamos perder o foco com isso, não. Tô só te falando que essa é uma outra possibilidade. Quando você multiplica, então, o seu resultado por 47%, você vai ter aí 2,13 vezes 10 à quinta toneladas. E essa aqui é a resposta da letra B de bola. Uma questão que de difícil não tem nada, mas tem números muito grandes e principalmente por causa da notação científica, pode acabar confundindo muita gente, tá bom? Vamos para a próxima. Lembrando, dá pause e depois faz o exercício. Aqui a nossa questão. Olha lá. Uma amostra de sulfato de sódio impura. Já tô de olho aqui porque a minha questão é de pureza. Então, esse cara aqui, ó, tem uma massa de 2,53 gramas impura. Então, o que é 2,53 gramas? O sulfato de sódio mais as impurezas. Essa massa é dissolvida em água. A solução resultante é, então, tratada com cloreto de bário em excesso, ou seja, suficiente para reagir. Nessa reação, obtém-se 2,33 gramas de sulfato de bário. Então, esse é o meu produto. Ele me falou a massa desse produto e me deu a massa desse reagente aqui. As massas molares das substâncias envolvidas estão presentes. Então, eu vou trabalhar com essa massa molar e com essa massa molar bem aqui, tá bom? Vamos lá. Suponha que a reação ocorra com 100% de rendimento, não tem que me preocupar com rendimento, apenas com a pureza. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a massa da impureza, olha, ele não quer a porcentagem, ele só quer a massa, muito mais fácil, né? Então, olha aqui, quem é que eu vou relacionar na minha questão? Eu vou relacionar a massa do sulfato de sódio com a massa do sulfato de bário. Aqui. O que é a minha relação? 1 mol para 1 mol. Bem tranquilinho.
Não preciso multiplicar nada por aqui. Quando eu for fazer a conta, então, vai ficar aqui, ó, 1 mol vezes a massa do sulfato de sódio, que é 142. Tô só montando a estrutura da conta, hein? Produzindo 1 mol vezes a massa do sulfato de bário, que é 233. Você vai ver como essa conta vai ficar linda. Gramas por mol. Já vou cancelar logo para não esquecer. Mol com mol vai embora, mol com mol foi embora. O que a questão me falou? Que tem um sulfato de sódio aqui, ó. Tem um Na2SO4 impuro, ou seja, tem uma massa pura e tem uma massa de impurezas. Isso aqui é o que eu quero saber. A massa pura é o X, que eu vou descobrir, tá? Por que eu sei que a massa pura é o X? Porque quando ele fez a reação, ele obteve 2,33 gramas do produto. Então, quanto foi que de fato reagiu aqui? Quantos desses 2,53 gramas de fato participaram da reação para produzir aquele cara lá? Se você prestar bastante atenção, da reação que eu tenho como base para a reação de baixo, eu dividi por 100, né? Então, era 233 em cima, produziu 2,33 embaixo. Isso significa que o meu X vai ser igual a 142 dividido por 100 também, tá? Então, vai dar 1,42 gramas de Na2SO4. Ele poderia ter te perguntado o grau de pureza, você ia calcular quantos por cento isso aqui é do total. Mas o que ele te quer, o que ele te pediu, o que ele te quer, olha que feio, é a massa de impureza. O que é a massa de impureza? É a massa total menos a parte pura. Então, eu tenho uma massa total impura, uma massa suja, completa, de 2,53 gramas. Eu descobri que dessa massa, 1,42 gramas é de fato o meu reagente puro. Então, o que eu tenho de impureza é a diferença, que vai dar igual a 1,11 gramas de impureza. Isso aqui me dá uma resposta letra B de benzeno. Pronto, fim de mais uma questão. Eu tinha separado 5, mas a quinta eu vou deixar para você fazer em casa, tá? Vamos trabalhar só a questão 4 aqui, porque senão essa aula vai ficar extensa e cansativa demais para vocês fazerem aí em casa. Vamos lá, última questão de agora. Aquela questão anterior foi de pureza, eu esqueci de escrever. Essa questão aqui agora, para nós, é de excesso ilimitante, tá? Então, o bisfenol A é preparado pela condensação catalisada por um ácido da propanona com o fenol. Então, esses são os meus dois reagentes. Nesse momento, você não teria como saber quem é quem, tá? Eu te falaria isso na aula ou na questão. Mas vamos lá, descrita abaixo. Tipicamente, um grande excesso de fenol costuma ser usado para garantir a condensação completa. Então, ele está já te dando uma dica de que o fenol pode ser que esteja em excesso, mas eu acho que é sempre bom você garantir. Considerando a equação química dada e supondo um rendimento total, não se preocupe com isso, ao reagirem 1.160 gramas de propanona com 7.520 gramas de fenol, a massa obtida do bisfenol, que é o meu produto, será. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o bisfenol. Esse aqui é o fenol. E aqui é fenol também. E aqui a gente tem a propanona. Como é que é a estequiometria dessa reação? Se você fosse escrever, ela ficaria assim, ó. 2 mol de fenol reagem aqui com 1 mol da propanona, que dá origem aqui a 1 mol do bisfenol.
Então, você vai ter que tomar cuidado com esses 2 mol de fenol que tem aqui no início, tá bom? Vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu já vou converter tudo para massa, porque ele me deu dados em massa e me pediu resposta em massa também, inclusive em quilogramas, tá? Fica atento para isso daí. Então, eu vou colocar aqui como seria a conversão para massa. Vamos de verde agora nesse slide. 2 mol do fenol. Então, 2 mol vezes qual a massa do fenol? 94. Precisam reagir com 1 mol da propanona, que tem a massa ali de 58. E dão origem a 1 mol do bisfenol, que tem uma massa de 228. Então, repara como é importante você ter sempre em mente que a quantidade de mol influencia, tá? Ali no caso do fenol, ela vai mudar a sua estequiometria. Tá bom. O que ele me falou? Que eu tenho 7.520 gramas de fenol, que eu imagino que esteja em excesso aqui, porque ele falou, mas eu não sei. Então, se eu usar 7.520 gramas de fenol, eu vou dar origem a uma quantidade X de bisfenol. E me fala também que eu tenho 1.160 gramas da propanona. E se eu reagir toda a propanona, eu dou origem a uma quantidade Y. Quando ele me dá os dados de 2 reagentes diferentes, eu tenho que descobrir quem é deles que está em proporção e quem é que está em excesso. Quem deles vai ser o meu limitante, que vai me dizer qual é a quantidade real de produto, e qual deles que vai sobrar ao final da reação, quando a reação acabar. Você pode fazer isso dessa forma que eu estou te mostrando, que é verificar os 2 resultados e usar o menor deles, ou você pode comparar os 2 para ver quem está em proporção e quem não está. Se couber espaço aqui, eu te mostro no finalzinho essa segunda parte. Mas dessa vez eu quero resolver diferente com vocês, tá? Como que seria o seu X? O seu X ficaria aqui, ó, 7.520 gramas vezes 228 gramas dividido por 2 vezes 94 gramas. Você vai cancelar aqui grama com grama. Você pode até cancelar esse 2 aqui, ó. Deixa eu ver, o 2 aqui fica 114. Pronto, para diminuir sua conta, você pode simplificar mais vezes aqui. Eu não vou gastar, porque a aula já está muito grande, eu não vou ficar fazendo muito disso, tá bom? Mas vamos lá, ó. O seu X, o que é o X? Caso todo o fenol seja consumido, você consegue produzir aí um total de 9.120 gramas de bisfenol, ou seja, 9,12 quilos. Tem ali a letra C, tá? A outra opção é se você consumir toda a propanona. Gente, se eu consumo todo o fenol, eu estou dizendo que a propanona está em excesso, pelo menos. Se eu consumo toda a propanona, eu estou dizendo que todo o fenol, que uma parte do fenol está em excesso. Então, o que é o meu Y? Vai ser 1.160 gramas vezes 228 gramas dividido por 58 gramas. Você também pode fazer aqui suas simplificações. Te sugiro que você faça mesmo, tá? E aí, o seu Y vai dar igual a 4.560 gramas, que é a mesma coisa que 4,56 quilogramas. Você sempre dividir por 1.000, né? E aí, gente, o valor que a gente vai escolher é sempre o menor, tá? Sempre o menor. Por quê? Eu não tenho propanona suficiente para produzir toda essa quantidade aqui que o fenol produziria. Então, vai consumir toda a propanona e vai sobrar um pouco ainda de fenol, que você poderia até fazer a conta de quanto é, mas a questão não pediu. Ela queria só a massa de bisfenol obtida. Isso vai dar para mim letra B de benzeno,
de novo, tá? O próximo exercício eu vou deixar aqui, caso você queira fazer em casa. Ele está relacionando o ressorcinol, que é esse ser humano aqui, tá bom? Com o hidróxido de sódio, que é esse ser humano aqui. Fica aí para você fazer uma pesquisa das massas molares e resolver essa questão. Ela é bem simples, bem de boa. Um beijo, um queijo, um caranguejo e até semana que vem. Tchau!